Paz a todos, uma alegria poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês. Hoje eu quero ler um texto muito conhecido que está em 2 Coríntios, capítulo de número 12. Leremos alguns versículos, a partir do versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Palavras do apóstolo Paulo. O contexto aqui fala, irmãos, que ele teve uma experiência com Deus extraordinária. A Bíblia diz que Paulo ele foi arrebatado ao terceiro céu, ou ao paraíso, né? E como nós aprendemos na escola dominical, a Bíblia fala de 3 céus. O primeiro é o das nuvens, hoje está um pouquinho nublado aqui. O segundo céu é onde está a lua, as estrelas, o sol. E o terceiro céu é onde Deus habita, onde está o trono de Deus. Alguns teólogos falam que Pablo, a exemplo de Enoque, a exemplo de Moisés no Antigo Testamento, foi arrebatado fisicamente e viu e ouviu coisas gloriosas que não lhe foi permitido contar. Não sabemos ao certo se foi fisicamente, como ele fala no contexto, né? Se no corpo ou fora do corpo. Mas sabemos de uma coisa, foi uma revelação extraordinária, foi uma experiência com Deus extraordinária. E para que ele não se tornasse orgulhoso, vaidoso, por conta de tais revelações, foi-lhe dado um espinho na carne, como ele fala, né? Um mensageiro de Satanás para lhe esbofetear. Muito se especula qual era o espinho na carne de Paulo. Alguns falam que era uma enfermidade que o apóstolo tinha. Outros falam que eram as suas constantes perseguições. Outros falam que era problema de sexualidade. Ou seja, se especula muito. Na história se especulou muito e ainda hoje. Mas a realidade é que Paulo ele não relata qual era o espinho na sua carne. Algo que lhe trazia muita dor e era algo constante. Quando falamos em espinho na carne, logo pensamos em um ferrão de uma abelha ou uma agulha. Mas essa palavra espinho no grego, se vocês forem pesquisar, se refere a uma estaca pontiaguda. Às vezes nós tomamos vacina, né? E já sentimos dor no nosso corpo. Imagine uma estaca perfurando a carne. E sabemos que é em um sentido figurado. Repito, não sabemos o que é, mas essa estaca, esse espinho na carne, lhe trazia muita dor. E não é que ela vinha e ia embora. Era algo constante. O que é que eu aprendo, irmãos, com um espinho na carne na vida do apóstolo Paulo? Eu aprendo que, quem sabe, ele não contou qual era o seu espinho para nos dizer que todo verdadeiro cristão tem o seu espinho. A sua cota de dor, a sua cota de sofrimento, a sua cota de aflições. E eu quero perguntar para você, o que é que tem te causado dor constante, dor contínua? Quem sabe a perca de um familiar, é muito difícil enfrentar o luto. Quem sabe você não consegue perdoar alguém, quem sabe que te abusou de você na sua infância, na sua adolescência. Eu me lembro da irmã Rose Mendes, né, quando foram ela junto com seu esposo, pastor Mendes, no ano 2003, 2004, foram meus pastores. E eu não me esqueço de uma pregação dela no círculo de oração, no sábado pela manhã.
onde ela dizia que o maior milagre não é o cego ver, não é o morto ressuscitar, não é o paralítico andar, mas é amar. Perdoar não é fácil. Necessitamos do poder do Espírito Santo para tal. E quem sabe esse é o teu espinho, essa é a tua dor. Quem sabe lidar com um familiar que te dá tanto problema, que te arranca tantas lágrimas dentro da tua casa, da tua família. Quem sabe o teu espinho é uma luta contra o pecado que enfrenta e anos você tem orado e essa luta é persistente. Verdade? E Paulo, ele orou por 3 vezes. Senhor, tira de mim esse espinho. Senhor, arranca de mim esse espinho. Senhor, dói. Arranca de mim esse espinho. Paulo orou por 3 vezes. Quem sabe ele se lembrou de Jesus lá no Getsêmani, que também por 3 vezes orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E a resposta de Deus para Cristo foi não. A resposta de Deus para Paulo foi não. Eu agradeço a Deus porque Deus nem sempre responde às nossas orações. Deus nem sempre nos dá o que pedimos. Deus nem sempre, irmãos, retira, remove o espinho da nossa carne, porque Ele sabe o que é melhor para nós e Ele sempre nos dá algo melhor. Outra coisa que eu aprendo também é que sem a dor, sem o espinho na carne, nós não oraríamos. E mais do que isso, nós chamaríamos essa terra, que não é o nosso destino final, de céu. Para que o céu, se tudo aqui está bem? Para que o céu, se eu não tenho dores? Sem a dor, sem o espinho na carne, penso que seríamos extremamente orgulhosos e vaidosos. Sabe por que Deus permitiu o espinho na carne de Paulo? Para que ele não se exaltasse pela grandeza das revelações. Sem a dor, sem o espinho, nós não seríamos um povo com esperança, ou a esperança perderia o seu valor. E o que é que foi que Deus deu a Paulo? Ele não removeu o espinho, mas ele disse: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. Nós não precisamos que o espinho seja removido, mas que a graça entre. Não precisamos que o espinho saia, mas que a graça entre. E a graça é o poder de Deus que nos capacita, justamente em meio à nossa dor, nos capacita a sermos obedientes, perseverantes, pacientes, submissos e gratos. Como é que eu posso adorar a Deus em meio à dor? Só uma pessoa que tem a graça de Deus na sua vida. Eu me lembro de Paulo e Silas feridos, foram golpeados em uma cidade, se não me engano a cidade de Filipos, e estavam presos em um lugar sujo, escuro, mas perto da meia-noite eles oravam e cantavam hinos de louvores a Deus. Pessoas que tinham a graça de Deus em sua vida, enfrentavam o espinho na carne, mas com a graça de Deus na vida, não desistiram. Que a graça de Deus alcance a tua vida. Muitas vezes nós focamos o problema, focamos a dor e olhamos para a dor, mas Deus quer que você hoje mude o seu olhar. Pare de olhar o problema e confie na graça. É ela que nos sustenta, é ela que nos mantém no caminho certo, é ela que nos ajuda a suportar. Deixe que a graça entre em sua vida, como entrou na vida do apóstolo Paulo. E quem sabe nós precisaremos mudar as nossas orações. Muitas vezes, quando a dor é tão forte, qual é a nossa tendência? Perguntar a Deus por quê, reclamar e pedir para Deus remover
Mas existem espinhos, irmãos, que são verdadeiras bênçãos de Deus para a nossa vida. Quando Ele envia, porque tem sofrimentos que buscamos, mas quando Deus permite um espinho na nossa carne, como foi na vida de Paulo, é para propósitos extraordinários que nós muitas vezes não entendemos. Por isso precisamos da graça, por isso precisamos da verdade, desse discernimento para perseverar, cheios do Espírito Santo. E quem sabe Deus não quer remover e você precisa orar diferente. Você pode orar: Deus, se essa dor me traz para perto de Ti, se essa dor me faz ser humilde, se essa dor me faz chorar não aos pés dos profissionais, mas aos Teus pés, não retira essa dor, mas dá-me da Tua graça. Irmãos, até porque um dia Deus removerá dos nossos olhos, Deus enxugará todas as lágrimas. Jesus falou em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci. Deus pode remover espinhos, pode. Eu não estou pregando aqui algo diferente, mas eu estou dizendo que Deus permite dores em nossas vidas para cumprir um de seus propósitos em nossas vidas que nós muitas vezes não entendemos. E que tudo o que precisamos é da graça de Deus. Ele é o nosso socorro bem presente no dia e na hora da angústia. Você pode confiar na graça. Você pode agradecer a Deus em meio à sua dor. Você pode orar: Senhor, seja feita na minha vida, cumpra-se em mim a tua vontade. Que a graça de Deus encha a tua vida nessa manhã. Eu sei que vivemos dias onde pouco se prega o Evangelho. Eu muitas vezes vejo aqui nas redes sociais tantos falsos profetas prometendo 1001 coisas, como diz o ditado, né? E muitas vezes tudo isso é mentira. O que nós precisamos, irmãos, não é que o espinho seja removido. O que nós precisamos é da graça de Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e que Ele derrame graça sobre tua vida nessa manhã, ou na tarde, ou na noite, depende do momento que você estiver assistindo esse vídeo. Recentemente eu escutei um pastor dizendo que nós não precisamos ser abençoados. Não, nós já somos abençoados. Estávamos mortos, ele nos deu vida. Éramos cegos e agora vemos. Íamos ao inferno, hoje temos vida eterna. Temos a presença do Espírito Santo, fomos selados, estamos guardados e vamos receber a herança que Ele nos prometeu. Somos o povo mais feliz da terra. Mas muitas vezes somos ricos, mas escolhemos viver como mendigos. Confie na graça, se encha da palavra, tenha esperança, alegria, paciência em meio ao espinho na carne. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.